Então, olá pessoal, vamos continuar no nosso plano financeiro, né? Então, vamos relembrar aqui que a sequência, você vai falar assim, professora, você esqueceu do quadro 5.5, né? Lembra que eu mudei uma ordem ali, né? Mudei a ordem do 5.5 do 5.7. Qualquer coisa volta lá na primeira aula e olha lá, ou vai nos slides e olha lá, tá? Por quê? Porque eu achei melhor, tá? Então, achei que fica mais fácil para entendimento, tá? Então, assim, a gente vai, a partir de agora, começar mais uma etapa do plano financeiro, né? A partir do quadro 5.6. E o que é o 5.6? A gente vai ter que começar a estimar quanto é que é o valor, né, dos meus materiais, quanto é que vai custar aquela unidade que eu vou fabricar, né? Então, aqui a gente tem um produto que é um exemplo, né, uma calça masculina. Então, eu vou ter que relacionar aqui, né, quanto de material vai ir para uma calça, tá? Então, por exemplo, de tecido, por exemplo, aqui quantidade de tecido que eu preciso para fazer uma calça é 4 metros. Qual que é o valor unitário desses 4 metros? Quanto é que eu consegui identificar lá que o meu fornecedor cobra, né? Então, a gente já fez uma relação lá de qual que é o valor que o meu fornecedor cobra. Então, aqui eu tenho que transformar isso, né, para a quantidade que gero para cada produto. E aí eu vou ter especificação. Então, eu tenho que transformar esse valor aí, estimar quanto é que é o valor para mim fazer, um exemplo aqui de uma calça, né? Para mim fazer uma calça aqui, o custo para mim fazer uma calça, né? Entregar ela, né? Então, aqui a gente está relacionando já matéria-prima, embalagem que eu vou entregar, deu R$14,15. Então, assim, esse é só o valor dos materiais, né? Eu ainda tenho um monte de coisa que eu tenho que embutir aqui para colocar o valor no meu produto. Então, eu preciso saber o custo unitário, né, do meu produto. Professora, mas eu sou um aplicativo e aí como é que eu faço, né? Meus materiais aqui, né? Pense lá quanto é que os materiais que vocês utilizam para desenvolver o aplicativo. Mas você tem que pensar mais em relação acredito que é mais fácil você pensar em relação a horas, né? Quanto tempo você demora para fazer um determinado processo? Quanto tempo você demora para fazer outro processo? E aí no final você vai chegar a um horário comum. Professora, mas como é que eu sei quanto é que vai ser cada valor da hora? Pode ser que você tenha especificações em relação ao salário das pessoas. Então você já tem que começar a pensar no salário das pessoas e transformar esse salário das pessoas para horas, né? E aí você vai conseguir identificar. Então, fulano faz tal coisa e a hora de trabalho dele é tal. Então, aqui o custo unitário eu vou fazer em horas. Então, eu estabeleço e vai dar um total, tá? Para essa unidade que vocês vão trabalhar. Então, tentem pensar mais em relação a esse sentido, tá? E quem tem produto, quem tem material que vai vender, aí tem que pensar em relação a isso, tá? E aí, beleza. Então, o 5.6, você vai estimar o custo unitário para cada ação que você vai fazer, né? Ou serviço ou material. E aí, em relação a... A professora pulou o 5.7, sim, pulei o 5.7, porque ele vai estar lá na outra, mais para frente, né? Como a gente já falou. Beleza. Aí eu tenho que especificar e apurar qual que é o custo das minhas, né, das minhas mercadorias vendidas. Como é que eu vou especificar qual que é o custo? Lembra, né, que fora o custo para mim ter um produto, uma precificação de um produto, eu tenho mais que custos embutidos, né? Então, eu precisei verificar anteriormente, né, qual que é o custo unitário de materiais, né? No quadro 5.6 eu vi qual que é o custo unitário para fazer uma peça, né? Uma peça de calça, que era o exemplo anterior, eu tenho um custo unitário, né, de R$14. Mas quantas calças eu vou vender? Qual que é a minha estimativa de venda em unidade? Então aqui, essa planilha vocês vão usar bastante, tá? Porque vocês vão ter que estimar cenários. Lembra dos 3 cenários? Então, normalmente aqui você vai ter que alterar essas estimativas de venda. Então, já pensa aqui nas fórmulas também.
Então, você vai estimar mais ou menos quanto é que você vai vender de cada produto ou serviço. Então, qual que é a estimativa de venda em unidade, tá? E aí, qual que é o custo unitário de materiais de aquisição? Então, por exemplo, a calça. Estimativa de vendas, vou vender 10 calças nesse mês e o custo unitário é R$14, tá? Então, qual que é o custo, né? O custo dos materiais vendidos, né? No final das contas, eu vou saber o CMD ou CMV, tanto faz, tá? É o custo dos materiais vendidos, tá? Então, custo mercadoria vendida. Então, você vai saber o custo dessa mercadoria, tá? Claro que isso, né, obviamente, eu vou estimar a venda, isso vai diminuir ou vai aumentar a função da minha produção. Então, aqui eu vou fazer estimativas de venda em relação a unidades. Então, cuidado aí, tá? E aí, a gente tem outra estimativa, que é aqui vocês vão tá, tem uma questão aqui, né? Vamos arrumar. Então, aqui a gente vai começar a estimar também em relação aos custos de mão de obra, tá? A gente verificou até agora qual que era o custo da mercadoria, mas eu também tenho custos de mão de obra, né? Então, eu vou ter custos de mão de obra relacionados a quê? A gente é sócio, né? Como é que é os custos de mão de obra, né? Então, todo mês vocês já tem especificado lá mais ou menos quanto de salário que cada um vai ter, né? E aí, vocês já vão descrever, né, o nome do sócio, qual que é a função, qual que é o prolabore, ou seja, o salário de cada um. E aí, vocês vão determinar aí, ó, o sócio, ele pode ter décimo e pode ter férias. Mas eu nunca vi um sócio ter décimo e ter férias, tá? Em 12 anos que a gente trabalhou na folha de pagamento, eu nunca vi nenhum sócio tirar décimo e férias. A única coisa que é tirada, né, normalmente é distribuído o lucro. Por quê? Porque aqui eles, em vez de tirar décimo e férias, eles distribuem lucro. E é uma coisa que causa muita polêmica em relação também a políticas econômicas. Se eu distribuo lucro, eu não pago imposto. Se eu pago décimo e férias, eu tenho encargos. Por que será que ninguém tira, né? Então, normalmente, o que a gente vê também é que, né, o prolabore, para que a empresa tenha um valor de prolabore e não pague tanto, os sócios fazem o que? Eles colocam o mínimo para você ter um prolabore é de um salário mínimo. E aí, normalmente o que a gente vê na prática é o que eu tô falando que é na prática, tá? Normalmente os sócios colocam o valor de um salário mínimo e aí, claro, óbvio, né? Encargo é menor. E aí eu distribuo o lucro, certo? Porque se eu coloco um salário grande, eu vou ter que retirar da mensal, né? E aí eu pago imposto sobre isso. Obviamente também tem uma outra questão. À medida que eu tenho um prolabore só de R$1.045, que é o salário mínimo, obviamente, eu já pensando no INSS, né, como é que eu vou me aposentar, isso afeta diretamente. Então, isso eu também tenho que pensar, né, porque eu recolho, à medida que eu não recolho para não me aposentar e eu tiro o lucro, eu tô, né, tirando de algum lugar. Então, assim, fica a critério de cada um, né? Alguns recolhem prolabore para distribuir mais lucro, só que cabe, então, a lembrar e a pensar que quando você se aposentar vai ser um salário mínimo, e aí vale a pena ou não sei, você que decide, né? Então, vejam aí se o seu prolabore, qual vai ser o valor, né? Ou se vocês são engenheiros, enfim, ou se vocês têm especificações e regulamentações em relação a atividades. Essas atividades têm valores já pré-determinados, né? Os CREAs determinam mais ou menos qual é o valor do engenheiro. Então, tem que verificar como é que você vai estar registrado nessa empresa. Se você vai estar registrado como engenheiro, né? Por exemplo, né? E não em relação à função de sócio, enfim. Aí você vai ter que, obviamente, vai ter que colocar o valor do engenheiro, né? Então, só cuide com isso. Mas aqui a gente tá falando de sócios, tá? Então, sócios, verificar aí qual que é o valor do prolabore que vocês determinaram para retirada. E aí, quais são os encargos que a gente tem, tá?
Então, aqui a gente tem alguns encargos que são um pouquinho diferentes para as empresas que se enquadraram no Simples Nacional e para aquelas que não se enquadraram no Simples Nacional, tá? Mas que a gente está usando uma alíquota base, né? Como um padrão. Então, aqui, se você se enquadrou no Simples Nacional, à medida que você for fazer a consulta, o único desconto que você vai ter, e sempre vai ser esse, tá? Do Prolabore, se é 1.045 ou se sei lá, 7 mil reais, vai ser 11% que você vai recolher, tá? Se você for do Simples Nacional. Então, 11% sobre 4 mil, 11% sobre 1.045, se você é do Simples, você vai recolher apenas 11% para o INSS. Se você não for do Simples e está usando a nossa alíquota base lá, nossa alíquota pré-determinada, você vai ter que fazer um cálculo um pouquinho diferente, tá? Então, se você vai usar aquela alíquota, você vai descontar do sócio e vai recolher os 11%, mas você também vai ter um encargo a mais, você vai pagar mais 20%, tá? Para o governo. Então, soma 11 mais 20, né? O que descontou do sócio e ainda você paga mais 20 pro governo, tá? Se você é do Simples, você vai descontar 11 do seu sócio, você vai recolher os 11, né? E se você não é do Simples, você vai descontar os 11 e vai recolher mais 20, tá? Então, vai ter que determinar aqui e colocar o valor, né? Por mês, no ano, quanto é que vai dar isso, né? Se você quer tirar férias e décimo, lembre que você vai pagar sobre isso também, tá? Professora, e tem um outro item aqui, que é a retenção de IR. A retenção de IR a gente vai ver junto com o... porque é igual tanto para o sócio quanto para o empregado, tá? Então, a gente vai ver na sequência. O que eu quero mostrar agora é em relação ao custo para os empregados. E aí a gente vai para o IR depois, tá? Então, o INSS do empregado, a gente tem uma diferença dos sócios. Então, vimos os sócios, ponto e vírgula. Empregados é outra coisa. Então, em relação a INSS dos empregados, tá? Eles fizeram alteração na lei e aí mudou um pouco a respeito da lei, da alíquota de recolhimento, que a gente tem a alíquota de recolhimento aplicada e a alíquota efetiva. Para não confundir tanto a cabeça de vocês, a gente vai usar a alíquota aplicada, tá? Então, aqui a gente tem essa tabela de salário de contribuição. Então, você vai ter que verificar lá quantos empregados você tinha lá operacionalmente para trabalhar e aí listar, verificar o salário de cada um, tá? Quanto é que você vai pagar para cada um. Lembrando que o salário das pessoas, normalmente existem bases salariais, tá? Tanto de sindicatos, existem vários sindicatos, então você tem que procurar o sindicato da empresa que você está relacionada e também verificar qual que é o valor do salário base dessas pessoas, tá? Então, vai ter que encontrar o salário base que essas pessoas recebem, tá? E aí, a partir disso, você vai ter que ver nessa tabela aqui. Salário de contribuição, né, dessa pessoa, tá entre 1.045 até 2.086, se tá entre essa faixa, você vai estar recolhendo, descontando o INSS dela e recolhendo, né, como empresa, esse valor, né, os 9%. E assim sucessivamente até chegar numa alíquota de 14, né, que é até 6 mil reais, certo? Então, aqui a gente aplica, então aqui, o salário que a pessoa recebe, né? Tá variando em qual dessas faixas? 7, 9, 12 ou 14. Então, isso vai descontar especificamente da pessoa. Eu desconto de 1.045, eu desconto 9, por exemplo. E esse valor eu vou recolher em guia separado. Eu, como sócio, vou recolher em uma guia separada. Só que tem diferença, né? Que tem diferença. Então, tem diferença para quê, né? Vocês viram que quando é do simples é tudo mais simples, quando não é do simples é tudo mais complicado, né? Então, vamos pensar assim, né? Se eu sou do simples, eu vou usar aquela faixa ali, verificar em qual faixa, né? Que a pessoa tá listada ali e vou descontar os 9% da alíquota que ela se enquadrou, vou descontar e se eu sou do simples, eu vou recolher exatamente aquela alíquota.
os 9% sobre os 1.045. É isso que eu vou recolher em guia. E aí, beleza. Agora, eu não sou do Simples? Beleza. Você não é do Simples, você vai ter que fazer uma continha mais. Lembra lá que no sócio a gente tinha a alíquota que descontava, no do empregado a gente vai ter essa mesma alíquota, né? Essas alíquotas você vai verificar nas faixas que ela se encontra, né? 9, o 7,5, 9, enfim, até o 14 ali, por cento, vai descontar do empregado essa porcentagem, mas a empresa ainda paga mais R$20 de encargos, ou seja, né? Multiplica 20% sobre o salário, sobre os 1.045, tá? Então, vai pagar mais 20% sobre o salário dessa pessoa. Mas esses 20 não desconta da pessoa, é só aquela da tabelinha anterior. Então, paga mais 20, paga mais o quê? Paga mais RAT, que multiplica com o FAP, que varia de 1 a 3%. A gente vai usar um RAT para simular todo mundo que não é do Simples, que está usando a alíquota separada lá, vai usar uma alíquota do RAT de 2%, tá? E vai multiplicar, de novo, se a pessoa ganha 1.045, você vai multiplicar 1.045 vezes 2%, vai dar um valorzinho. Então, a alíquota que descontou dela, mais os 20, mais esses 2%, e aí a gente tem mais outras entidades. Você sabe que existe SESI, SESC, né? Todas essas entidades, como é que elas sobrevivem desse recolhimento aqui da folha de pagamento, né? Além de outras formas, mas aqui essas outras entidades, ó, na folha de pagamento, em média, quase todas as empresas que não são do Simples recolhem em média 5,8% para essas entidades. Então, essas outras entidades a gente também vai estar recolhendo sobre o quê? Mais 5,8 vezes o 1.045, entendeu? Então, assim, a alíquota aplicada, mais multiplica 20%, mais 2% e mais 5,8%. Gostar, né? Então, aí você consegue encontrar um valor específico em relação a INSS total dos empregados, tá? Então, é tudo em relação mais complicado e mais pesado, né? Então, vai usar esse cálculo ali. E aí, a gente tem o IR, que eu falei anteriormente. Professora, essa tabela aí tá com o ano 2015. Não tem atualização da tabela de IR desde então, tá? Então, a gente tá recolhendo as mesmas bases. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo de IR? A gente usa essa tabela aqui, tá? Então, para usar essa tabela aqui, eu vou fazer um exemplo, tá? Então, como é que a gente vai estimar o custo de mão de obra em relação a imposto de renda? Aqui eu fiz exemplo de sócio, mas a gente coloca aqui do ladinho sócio barra, vamos colocar empregado, que é a mesma coisa, tá? A forma que calcula. Então, aqui a gente tem o sócio e também empregado. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa lá que recebe os R$4.000, né? Aqui eu fiz exemplo do sócio, que tá a alíquota de 11%, tá? É só por isso. Mas aí você vai aplicar a alíquota do empregado aqui, tá? Ó, para empregado corre da mesma forma, apenas muda a alíquota do INSS, né? Que você usa lá na tabelinha. Então, o salário menos o valor que descontou do INSS, temos um total, 3.560. Beleza, 3.560, vamos voltar na tabelinha. Na tabelinha, tá qual o valor, professora? 3.560 se enquadra nessa alíquota de 15%. Legal. Então, vamos lá. 15%, né? Alíquota de 15%. Vamos multiplicar 3.560 por 15, né? Vai dar um valor de 534. Professor, esse negócio de dedução, pois é, tem uma dedução, e essa dedução tá aqui, ó. Então, eu aplico os 15 e eu aplico a dedução também de 354,80.
Então, a partir daquilo que eu identifiquei o valor da multiplicação, eu vou aplicar a dedução de 354,80, aí vai dar o valor que eu realmente vou pagar de imposto de renda em uma guia, tá? O valor que eu vou pagar, então, vai ser 179,20, tá? Para empregado, a mesma forma, a forma de calcular aqui, né? E só que a alíquota de INSS daí tem a variação ali, verificar na tabelinha, tá? Então aqui, além disso, né? A gente já tá relacionando aqui, a gente já viu o que, né? O desconto de IR, o desconto de INSS, né? Que varia de cada uma das faixas salariais. Aí, a gente tem os encargos da empresa, que a gente já viu também. O único encargo que tá faltando, você pode criar aqui, ó, tá encargos da empresa INSS, FGTS. Você pode criar do ladinho o FGTS aqui, ou quiser somar aqui, tudo bem, tá? Encargos da empresa, né? Pode ver que tá separado, o que desconta do empregado com os encargos da empresa. Então, o que desconta é relacionado ao quê? A nossa tabelinha, então desconta dele. Agora, os encargos, eu, empresa, tenho que pagar, né? Eu, empresa, tenho que pagar. Se eu sou do Simples, o encargo que eu vou ter é os 8% que o empregador paga em relação, então assim, INSS eu desconto uma faixa. Agora, FGTS é sempre 8% do valor do salário da pessoa, tá? Então, FGTS sempre 8%. Então, e quem recolhe é o encargo da empresa, quem recolhe é a empresa, tá? Assim também como todas as outras especificações em relação ao INSS, né? Então, se você é do Simples em relação ao INSS, você só vai pagar o desconto, né? De encargo, você vai ter só a FGTS. Se você não é do Simples e está usando a nossa alíquota, né, simuladora, então, você vai descontar o INSS do empregado e você vai ter os encargos, que são 20% da empresa, mais o 2% de RAT e mais 5,8%. Beleza, isso é do INSS. Mas você ainda vai ter os 8% da FGTS que você tem que pagar. Então, esses são todos os encargos da empresa, tá? E aí a gente tem o valor total. Então, aqui estima-se em relação aos empregados o valor total, tá? E aí a gente chega no valor total. Você faz isso no mês e replica isso para verificar quanto é que vai dar no ano. Só que a gente tem, ó, o FGTS, né, para vocês lembrarem, né, tanto para empresas do Simples como empresas que não são do Simples, a empresa paga na totalidade 8%. Mas lembrando, né, beleza, né, é o salário, os encargos. Só que eu tenho férias, eu tenho 13º, né? Como é que eu calculo férias, né? A cada 12 meses, o empregado ganha o direito de tirar férias 30 dias, né? Então, eu tenho que pagar o valor de um salário que ele ganha, né? Por exemplo, a 1.045. O valor de 1.045 e mais 1/3 do salário, ou seja, multiplico por 0 por 33%. Vocês que sabem também, 1/3 do salário, ou dividem por 1/3, multiplica 33,33%. Vai dar um valor. E aí, a partir da soma desses dois valores, a gente tributa o que é a mesma coisa que a gente viu ali, né? Tanto INSS, quanto FGTS, quanto IR. Então, vocês vão ter que somar isso aqui também. Então, todo ano, vocês vão ter 12 meses, você vai calcular uma férias para o seu empregado. Assim também como você vai calcular uma férias, 1/13º para o seu empregado, tá? Então, você vai calcular uma férias e 1/13º. Então, 1/13º é a mesma coisa, é o valor de um salário que você tem que pagar para o seu empregado e também tem a mesma tributação, tá? Então, basicamente, você pega lá o que você fez no mês, coloca um mês a mais, né? Que daí dá o 13º, né? Na planilha, já deu o 13º, com a mesma tributação que você achou. E aí, as férias você também vai ter que fazer para o empregado, tá? Então, aqui é uma estimativa, você soma tudo em relação ao que é dos empregados com o que é do sócio, você vai ter a soma total, né, do que você vai ter que pagar,
tá? Em relação à mão de obra, de 1 ano de funcionamento, beleza? Então, aqui, estimativas de custo em relação à mão de obra. Então, essa parte acho que fica por aqui. A gente grava mais um vídeo especificando as outras partes,